Lara Marques Duarte tinha 27 anos quando descobriu que orgulho não paga o aluguel. Ela que um dia projetou logos para cafés charmosos e sonhava com um estúdio próprio, agora encarava a carta de despejo pregada na porta do apartamento minúsculo. 3 meses de atraso, R$0 na conta e uma fome que já não era só do estômago, mas da alma. O que ela não sabia é que naquela mesma noite, ao escrever um e-mail desesperado para uma fundação de caridade, estava colocando seu destino nas mãos do homem mais perigoso e fascinante que já conheceria. A tela do notebook usado piscava, ameaçando apagar a qualquer momento. Lara respirou fundo, as mãos tremendo sobre o teclado enquanto tentava encontrar as palavras certas. Como pedir ajuda sem soar patética? Como explicar que uma designer talentosa estava ali, sentada no chão frio de um apartamento vazio, com apenas uma mala de roupas e um coração cheio de vergonha? Ela digitou devagar, cada palavra pesando como uma confissão. Meu nome é Lara Marques Duarte, tenho 27 anos e fui despejada hoje. Não estou pedindo dinheiro, estou pedindo uma chance, uma oportunidade de trabalhar, de recomeçar. Tenho formação em design gráfico e posso contribuir com qualquer projeto que precise de criatividade. Só preciso de um teto e uma chance de provar meu valor. Ela hesitou antes de apertar enviar. Será que alguém realmente leria aquilo? Será que importava? Com um clique, o e-mail sumiu na imensidão da internet. Lara fechou o notebook e se encolheu contra a parede vazia. A cidade lá fora continuava viva, indiferente ao seu desespero. Luzes piscavam nas janelas dos prédios ao redor. Pessoas jantavam, riam, viviam, e ela ali, invisível. Do outro lado da cidade, em um escritório no último andar de um arranha-céu de vidro e aço, Alfa Dorian Valence lia e-mails em silêncio. A luz fria do computador iluminava seu rosto anguloso, os olhos cinzentos percorrendo palavras sem emoção. Pedidos de doação, projetos sociais, números, números, números. Até que um e-mail diferente apareceu na tela. Não tinha formatação profissional, não tinha linguagem corporativa. Era cru, honesto, desesperado. Dorian leu uma vez, depois leu de novo. Não estou pedindo dinheiro, estou pedindo uma chance. Algo se moveu dentro dele, uma sensação estranha, quase esquecida. Empatia, curiosidade, ou talvez o reconhecimento de uma solidão que ele mesmo carregava há anos, disfarçada sob ternos de grife e contas bancárias infinitas. Ele chamou o assistente pelo interfone. Joaquim, preciso de você aqui. Minutos depois, um homem calvo de barba grisalha entrou no escritório, os óculos redondos refletindo a luz das telas. Senhor Valence? Dorian girou a cadeira, o rosto impassível. Encontre essa mulher, Lara Marques Duarte. Quero saber tudo sobre ela até amanhã de manhã. Joaquim ajustou os óculos, intrigado. Algum problema? Não, uma oportunidade. Na manhã seguinte, Lara acordou com o corpo dolorido e a alma mais pesada ainda. Não tinha recebido resposta. Claro que não. Quem se importaria com uma desconhecida sem dinheiro e sem perspectiva? Ela estava prestes a fechar o notebook quando um e-mail novo apareceu na caixa de entrada. Remetente, Fundação Aurora. Assunto, resposta à sua solicitação. O coração dela disparou. Com mãos trêmulas, ela abriu a mensagem. Cara Lara, sua mensagem nos tocou profundamente. Gostaríamos de oferecer uma oportunidade imediata. Por favor, compareça ao seguinte endereço hoje às 14 horas para uma entrevista. Rua das Acácias, 742, Sala 12. Atenciosamente, Sr. Adrian. Lara leu 3 vezes, sem acreditar. Quem era esse Sr. Adrian? Por que a resposta foi tão rápida? Ela não tinha roupas adequadas para uma entrevista. Não tinha dinheiro para transporte, mas tinha algo mais poderoso: a recusa de desistir. Às 14 horas em ponto, Lara estava na frente de um prédio discreto, bem diferente dos arranha-céus do centro. O lugar parecia um escritório comum, nada ostentoso. Ela subiu as escadas com o coração na garganta e bateu na porta da sala 12. Entre, disse uma voz grave do outro lado. Lara empurrou a porta e congelou. O homem à sua frente não parecia um funcionário de fundação de caridade.
Ele parecia saído de uma revista de negócios. Terno escuro impecável, cabelo preto penteado para trás, olhos cinzentos que pareciam ver através dela. Alto, imponente e, ao mesmo tempo, sereno. Senhorita Duarte? A voz dele era baixa, controlada. Lara engoliu seco e assentiu. Sim, eu recebi um e-mail do Sr. Adrian. Ele se levantou e estendeu a mão. Sou eu, Adrian. Seja bem-vinda. O toque dele era firme, quente. Lara sentiu um arrepio percorrer a espinha. Obrigada por me receber. Eu não esperava. Sente-se, por favor. Ela obedeceu, ainda confusa. Aquele homem não parecia alguém que trabalhava com caridade. Parecia alguém que comprava empresas no café da manhã. Adrian se sentou à frente dela, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Li seu e-mail. Gostei da sua honestidade. Lara baixou o olhar, as bochechas queimando de vergonha. Eu não queria parecer desesperada, mas você estava. Não era uma pergunta, era uma afirmação. E doía, porque era verdade. Sim, ela sussurrou. Adrian ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos nela. Havia algo naquele olhar, algo que ia além de compaixão. Tenho uma proposta, ele disse enfim. Preciso de alguém para coordenar o design de um novo projeto social. Materiais gráficos, identidade visual, campanhas. Nada muito complexo, mas exige dedicação e talento. Lara ergueu os olhos esperançosa. Eu posso fazer isso. Sei que pode. Vi seu portfólio online. Ela piscou, surpresa. Como? Fiz minha pesquisa. Ele respondeu a voz neutra. Se aceitar, o trabalho começa amanhã. Salário compatível com o mercado. E, enquanto estiver no projeto, terá acomodação garantida em uma das residências que a Fundação mantém para situações emergenciais. Lara sentiu os olhos arderem. Era bom demais para ser verdade. Por que está fazendo isso? Adrian inclinou a cabeça levemente. Porque alguém merece uma segunda chance. E porque, às vezes, ajudar os outros é a única maneira de preencher o vazio que carregamos. Havia algo naquelas palavras, algo pessoal, como se ele não estivesse falando apenas dela. Eu aceito, Lara disse, a voz firme pela primeira vez em semanas. Ótimo. Joaquim, meu assistente, vai te levar até a residência agora. Amanhã, às 9, nos encontramos aqui novamente. Ela se levantou ainda atordoada. Era real. Aquilo tudo era real. Adrian a acompanhou até a porta. Quando seus olhos se encontraram pela última vez naquele momento, Lara sentiu algo estranho. Uma conexão inexplicável. Como se aquele homem tão composto e distante escondesse a mesma solidão que ela conhecia tão bem. Obrigada, Sr. Adrian, ela disse baixinho. Ele apenas assentiu. Mas quando Lara saiu, Dorian ficou parado ali, a mão ainda na maçaneta, o coração acelerado de uma forma que ele não compreendia. Pela primeira vez em anos, sentiu algo além de vazio. E isso o assustou mais do que qualquer negócio arriscado que já havia fechado. Naquela noite, enquanto Lara finalmente dormia em uma cama limpa e segura, Joaquim entrou no escritório de Dorian com uma pasta na mão e uma expressão preocupada. Senhor, preciso falar sobre a senhorita Duarte. Dorian ergueu os olhos dos documentos. O que há? Joaquim hesitou antes de responder. Encontrei algo no histórico dela. Algo que o senhor precisa saber antes de se envolver mais. O Alfa fechou a pasta lentamente, os olhos cinzentos fixos no conselheiro. Fale. Ela não sabe, mas há 3 anos cruzou com o senhor em um evento de caridade. O senhor salvou a vida dela naquela noite e ela pode estar começando a se lembrar. Dorian ficou imóvel, os olhos fixos em Joaquim. A luz do escritório parecia mais fria de repente. Explique. Joaquim abriu a pasta e colocou uma foto antiga sobre a mesa. Era de um evento beneficente realizado 3 anos antes. No canto da imagem, uma jovem de cabelos castanho avermelhados estava sendo amparada por um homem de terno escuro. Lara Marques Duarte sofreu uma crise de hipoglicemia durante o evento. O senhor estava saindo quando ela desmaiou perto do seu carro. O senhor a levou pessoalmente ao hospital e pagou todas as despesas médicas. Anônimo, é claro. Dorian pegou a foto, a mandíbula tensa. Eu me lembro. Ela estava acompanhando a chefe na época, uma empresária que faliu 6 meses depois. Lara nunca soube quem a ajudou naquela noite. Mas, senhor, Joaquim fez uma pausa.
Se ela descobrir agora, pode achar que o senhor a trouxe aqui por pena. Ou pior, por algum tipo de dívida moral. O Alfa fechou os olhos por um instante. Aquela noite voltou à sua memória com clareza dolorosa. A jovem estava pálida, os lábios tremendo, pedindo desculpas por dar trabalho. Ele nunca esqueceu os olhos verdes dela, cheios de vergonha e gratidão. Ela não pode saber, ainda não. Com todo respeito, senhor, segredos assim têm o hábito de aparecer no pior momento possível. Dorian levantou, as mãos nos bolsos, o olhar perdido na janela que dava para a cidade iluminada. Eu não a trouxe aqui por pena, Joaquim. Trouxe porque... Ele parou, incapaz de terminar a frase. O conselheiro ajustou os óculos à expressão gentil. Porque pela primeira vez em anos, o senhor sentiu algo além de vazio? Dorian não respondeu, mas o silêncio já era uma confissão. Na manhã seguinte, Lara acordou em um quarto simples, mas acolhedor. Pela primeira vez em meses, tinha dormido sem medo, sem fome, sem desespero. Ela se arrumou com o cuidado de quem quer fazer boa impressão, escolhendo a melhor peça do guarda-roupa limitado. Às 18h45, estava na frente do prédio onde havia encontrado Adrian no dia anterior. Ele já estava lá, apoiado no carro preto discreto, os olhos cinzentos fixos nela, assim que a viu se aproximar. "Bom dia", disse Lara, tentando esconder o nervosismo. "Pontual, gosto disso." A voz dele era tão controlada quanto no dia anterior, mas havia algo diferente no olhar, uma intensidade nova. "Vamos! O projeto fica em outro lugar." Durante o trajeto de carro, Lara tentou puxar assunto. "O senhor trabalha há muito tempo com a fundação?" "Alguns anos. E sempre ajuda as pessoas pessoalmente assim?" Adrian manteve os olhos na estrada. "Não. Então por que eu?" Ele demorou para responder. Quando o fez, a voz saiu mais baixa. "Porque seu e-mail não era um pedido de esmola. Era um grito de alguém que ainda acredita em si mesma, apesar de tudo." Lara sentiu o peito apertar. Ninguém nunca havia enxergado isso nela. Chegaram a um prédio moderno no bairro empresarial. Adrian a guiou até um andar inteiro dedicado ao projeto social. Havia designers, assistentes, coordenadores, tudo funcionando como uma engrenagem bem azeitada. "Esse é o projeto Recomeço", ele explicou. "Oferecemos capacitação e oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade. Você vai criar toda a identidade visual da nova campanha. Terá liberdade criativa total." Lara olhou ao redor, os olhos brilhando. "Isso é incrível. Seu talento merece espaço para crescer." Nas semanas seguintes, Lara se dedicou ao trabalho com uma paixão que havia esquecido que possuía. Adrian aparecia frequentemente, sempre com a desculpa de supervisionar o projeto, mas Lara começou a notar algo. Ele a observava, não de forma invasiva, mas atenta, como se cada movimento dela importasse. E ela, sem perceber, também começou a procurá-lo com os olhos sempre que entrava no escritório. Certa tarde, enquanto trabalhava em um layout, Lara sentiu uma tontura súbita. A sala girou. Ela se apoiou na mesa, a respiração acelerada. "Lara?" Adrian surgiu do nada, as mãos firmes nos ombros dela. "Estou bem, só esqueci de almoçar." O rosto dele ficou tenso. Esqueceu ou não tinha dinheiro? "Eu esqueci, de verdade." Ele não pareceu acreditar. Sem dizer nada, pegou a bolsa dele e a guiou até um restaurante próximo. Pediu um prato completo e esperou até ela comer cada garfada. "O senhor não precisa fazer isso", Lara murmurou envergonhada. "Eu sei, mas vou fazer de qualquer forma." Havia algo na voz dele, algo quase desesperado. "Por quê?" ela insistiu. "Por que se importa tanto?" Adrian a encarou, os olhos cinzentos carregados de uma emoção que ele lutava para esconder. "Porque eu já vi gente boa demais desistir por falta de apoio, e não vou deixar isso acontecer com você." Lara sentiu o coração disparar. Havia verdade naquelas palavras. Verdade e algo mais. Naquela noite, Clarissa finalmente conseguiu visitá-la na nova moradia. "Garota, você caiu na sorte ou o quê?" a amiga exclamou, olhando ao redor. "Esse tal de Sr. Adrian parece um anjo. Ele é diferente", Lara admitiu, o rosto corado. Clarissa arqueou uma sobrancelha. "Diferente como? Tipo, diferente interessante ou diferente suspeito? Diferente intenso, como se carregasse o peso do mundo nos ombros." "Uau!"
Você está afim dele. Não seja ridícula. Ele só está me ajudando. Ninguém ajuda alguém assim sem sentir nada, amiga. Confia em mim. Mas enquanto Clarissa brincava, Lara não conseguia tirar Adrian da cabeça. Cada olhar dele, cada palavra cuidadosamente escolhida. Cada vez que ele garantia que ela estivesse bem. Na manhã seguinte, Lara chegou ao escritório e encontrou uma cena inesperada. 2 homens de terno estavam discutindo com Adrian no corredor. Um deles apontou o dedo para ele. Você não pode misturar seus negócios pessoais com a fundação, Valence. Isso compromete tudo. Lara congelou. Valence! Adrian manteve a postura ereta, a voz gelada. Essa conversa não é aqui. Então onde? No seu escritório de bilionário? O homem riu com desprezo. Você acha que pode comprar redenção ajudando meia dúzia de coitados? Saiam, agora. Os homens foram embora, mas o estrago estava feito. Lara estava pálida, o coração disparado. Ela se aproximou devagar. Adrian, ou devo chamá-lo de Valence? Ele se virou, o rosto tenso. Lara, quem é você de verdade? Antes que ele pudesse responder, o celular dele tocou. Joaquim. Senhor, temos um problema. Alguém vazou a informação sobre a senhorita Duarte. A imprensa está vindo para aí, agora. Dorian desligou o telefone, o rosto impassível, mas os olhos revelando a tempestade interna. Ele se virou para Lara, que ainda estava pálida, esperando respostas. Precisamos sair, agora. Não vou a lugar nenhum até você me dizer quem é de verdade. Lara, não há tempo para... Você é Alpha Dorian Valence? Ela perguntou, a voz trêmula, mas firme. O bilionário dono da Valence Group, o silêncio dele foi resposta suficiente. Lara deu um passo para trás, os olhos marejados. Você mentiu para mim. Não menti. Apenas não contei tudo. É a mesma coisa, ela exclamou, a dor transbordando. Eu achei que você era... que nós éramos... Éramos o quê, Lara? A pergunta saiu baixa, quase vulnerável. Mas antes que ela pudesse responder, o barulho de câmeras e vozes tomou conta do corredor. Jornalistas. Muitos. Dorian não hesitou. Pegou a mão dela e a puxou para uma saída lateral. Desceram escadas de emergência em silêncio, os dedos dele firmes ao redor dos dela. Mesmo confusa, mesmo magoada, Lara não conseguiu soltar. Eles entraram em um carro que Joaquim já tinha preparado. O conselheiro dirigiu em silêncio, enquanto Dorian mantinha Lara protegida ao seu lado, os olhos atentos a qualquer movimento suspeito. Para onde estamos indo? Ela perguntou, a voz pequena. Para um lugar seguro. Por que a imprensa está atrás de mim? Dorian respirou fundo. Porque alguém vazou que eu estava ajudando você pessoalmente. E quando o Alpha Dorian Valence faz algo pessoal, vira manchete. Então eu sou apenas uma notícia para você? Ele a encarou, o olhar intenso. Você é a única coisa que não é notícia, Lara. Você é real. O coração dela falhou uma batida. Joaquim os levou para uma casa afastada da cidade, escondida entre árvores e cercada por segurança discreta. Era moderna, mas acolhedora. Nada ostentoso. Fique aqui até a situação se acalmar, Dorian disse, tirando o paletó. Tem tudo o que precisa. Comida, roupas, privacidade. Lara cruzou os braços, ainda processando tudo. E você? Vai embora e me deixa aqui escondida como se eu fosse algum segredo vergonhoso? Vou ficar. Ela piscou, surpresa. O quê? Não vou deixá-la sozinha nesse momento. E além disso, ele hesitou. Algo raro nele. Preciso que você me ouça. De verdade. Eles se sentaram na sala, a tensão no ar palpável. Dorian serviu água para os dois, as mãos firmes, apesar da tempestade emocional que claramente carregava. Meu nome verdadeiro é Alpha Dorian Valence. Tenho 34 anos. Construí um império do zero depois de perder meus pais ainda jovem. Nunca tive família de verdade. Nunca tive ninguém que se importasse comigo além do meu dinheiro. E há 3 anos... Ele fez uma pausa, os olhos fixos nela. Salvei a vida de uma jovem em um evento de caridade. Lara ficou imóvel. Ela estava desmaiada perto do meu carro. Hipoglicemia. Levei-a ao hospital. Paguei tudo. Saí antes que ela acordasse. Porque era assim que eu vivia. Ajudava, mas nunca me envolvia. As mãos de Lara tremeram. Por que está me contando isso? Porque essa jovem era você, Lara. O mundo dela parou. Memórias confusas começaram a se encaixar.
A noite do evento, o desmaio, acordar no hospital sem saber como tinha chegado lá. A conta zerada misteriosamente. Você, ela sussurrou, os olhos arregalados. Eu nunca esqueci seus olhos, a vergonha neles, a força, mesmo na fraqueza. E quando recebi seu e-mail, 3 anos depois, reconheci seu nome imediatamente. Então você me trouxe aqui por pena? Por algum senso de responsabilidade? Dorian se levantou, aproximando-se dela com passos lentos, a intensidade no olhar crescendo. Te trouxe aqui porque pela primeira vez em anos senti algo além de vazio. Porque seu e-mail não foi apenas um pedido de ajuda. Foi um espelho da minha própria solidão. Lara estava de pé agora, o coração disparado. Você não me conhece de verdade. Conheço o suficiente para saber que você é corajosa, talentosa e teimosa demais para o próprio bem. Sei que organiza tudo por cores e fala sozinha quando está concentrada. Sei que tem medo de ser um fardo, mas carrega o mundo nos ombros como se fosse sua obrigação. Cada palavra caía como uma confissão. Lara sentiu os olhos arderem. Por que me observou tanto? Porque não consigo parar. A distância entre eles diminuiu. Dorian ergueu a mão devagar, os dedos roçando o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com toda sua postura controlada. Eu não planejei isso, Lara. Não planejei sentir. Mas você desarma todas as minhas defesas sem nem tentar. Dorian, a voz dela saiu fraca, o nome verdadeiro dele soando íntimo demais. Me diz que você não sente nada. Me diz que estou sozinho nisso e eu recuo. Juro que recuo. Mas ela não disse nada, porque seria mentira. Os olhos dele desceram para os lábios dela. Lara prendeu a respiração. O mundo desacelerou. Ele se inclinou devagar, dando a ela tempo para recuar, mas ela não recuou. Os lábios deles estavam a milímetros de distância quando o telefone de Dorian tocou, alto e insistente. Eles se afastaram bruscamente, o momento quebrado. Dorian atendeu, a mandíbula tensa. O quê? A voz de Joaquim do outro lado soou urgente. Senhor, temos um problema maior. A imprensa não foi o único vazamento. Alguém hackeou os arquivos da fundação. Estão publicando dados pessoais de todos os assistidos, incluindo o endereço atual da senhorita Duarte. Dorian ficou lívido. Quando? Há 5 minutos. Se alguém quiser encontrá-la... Eu sei. Ele desligou e olhou para Lara, o medo finalmente aparecendo em seus olhos. Lara, preciso que você confie em mim agora. Sua vida pode estar em perigo. Do que você está falando? Tenho inimigos, muitos. E se eles descobrirem que você significa algo para mim? A voz dele falhou por um segundo. Vão tentar usá-la contra mim. Antes que Lara pudesse processar, o som de vidro quebrando ecoou pela casa. Alguém tinha entrado. Dorian reagiu em 1 segundo. Empurrou Lara para trás do sofá, o corpo dele formando uma barreira entre ela e a ameaça. Os olhos cinzentos ganharam uma intensidade selvagem, quase animal. Fique abaixada. Não importa o que aconteça. Não se levante. Dorian, confie em mim. Passos pesados ecoaram pelo corredor. 2 homens mascarados entraram na sala, o líder segurando uma arma. Alpha Valence. Que surpresa te encontrar em um lugar tão humilde. A voz era distorcida por um modulador, mas havia desprezo nela. Dorian permaneceu imóvel, calculando cada movimento. Quem mandou vocês? Alguém que está cansado de ver você fingir que se importa com os fracos. Alguém que sabe que você é tão podre quanto todos nós. Se querem dinheiro, faço a transferência agora. Deixem a mulher fora disso. O homem riu, o som metálico e cruel. Não queremos seu dinheiro, Valence. Queremos ver você sangrar. E a melhor forma de fazer um alfa sangrar, ele apontou a arma na direção de Lara, é através do coração. Tudo aconteceu rápido demais. Dorian se lançou na frente no exato momento em que o disparo ecoou. Lara gritou. Mas não foi Dorian que caiu. O segurança da casa, que havia entrado pela porta lateral, acertou o atirador no braço. A arma caiu no chão.
O segundo invasor avançou, mas Dorian foi mais rápido. Um soco certeiro, movimento preciso. O homem desabou. Joaquim surgiu com mais seguranças, imobilizando os invasores rapidamente. Lara estava tremendo atrás do sofá, as mãos sobre a boca, os olhos arregalados de terror. Dorian foi até ela, ajoelhando-se no mesmo nível, as mãos nos ombros dela. Está machucada? Olhe para mim. Está machucada? Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. Respire. Está segura agora. Eu prometo. Mas enquanto ele a acalmava, Joaquim se aproximou com uma expressão sombria. Senhor, reconheci um dos homens. Trabalha para Theron Castellan. Dorian ficou lívido. Lara sentiu a tensão aumentar. Quem é Theron Castellan? Ela perguntou, a voz fraca. Joaquim trocou um olhar com Dorian antes de responder. Um rival de negócios do Sr. Valence. Eles disputam o mesmo mercado há anos. Mas isso foi pessoal. Dorian se levantou, o maxilar travado. Ele cruzou a linha. Senhor, se Theron está mirando na senhorita Duarte, é porque ele sabe que ela significa algo para o senhor. E ele vai usar isso. Lara sentiu o sangue gelar. Ela não era apenas uma vítima colateral, era um alvo, por causa de Dorian. Mais tarde, depois que a polícia foi embora e a casa foi isolada com segurança reforçada, Lara estava na varanda, abraçando os próprios joelhos. A noite estava fria, mas ela mal sentia. Dorian apareceu com um cobertor, colocando-o sobre os ombros dela sem dizer nada. Ficou ao lado dela, olhando para o horizonte escuro. Sinto muito, ele disse, a voz carregada de culpa. Você não merecia ser arrastada para isso. Não é sua culpa. É sim. Theron nunca teria olhado para você se você não tivesse me salvado, me dado uma chance. Lara o encarou. Eu prefiro estar viva e em perigo do que morta de fome e desistência, Dorian. Ele fechou os olhos, a dor clara no rosto. Não consigo suportar a ideia de algo acontecer com você. Não de novo. De novo? Dorian se sentou ao lado dela, finalmente deixando a máscara cair por completo. Quando tinha 12 anos, perdi minha mãe em um acidente. Ela estava voltando de uma reunião de caridade. Alguém tentou assaltá-la. Ela reagiu e... A voz dele falhou. Eu passei anos me culpando. Se ela não estivesse ajudando os outros, estaria viva. Lara sentiu o peito apertar. Dorian, jurei que nunca mais me apegaria a ninguém, que nunca mais deixaria alguém se tornar minha fraqueza. E então você apareceu com seus olhos verdes e sua recusa de desistir e destruiu todas as minhas defesas. Ela pegou a mão dele, entrelaçando os dedos. Eu não sou sua fraqueza, e você não é responsável por me proteger do mundo inteiro, mas quero ser. A sinceridade naquelas palavras roubou o ar dela. Por quê? Porque pela primeira vez em 20 anos, Lara, eu sinto que tenho algo a perder, e isso me apavora mais do que qualquer inimigo. Eles ficaram em silêncio, as mãos ainda entrelaçadas. Havia tanto não dito entre eles, tanto medo, tanto sentimento crescendo rápido demais. O que vamos fazer agora? Lara perguntou. Vou acabar com Theron antes que ele tente algo de novo. E quanto a nós? Dorian a encarou, vulnerável pela primeira vez. Não sei se tenho direito a um nós, Lara. Não depois de colocar sua vida em risco. E se eu disser que quero correr esse risco? Ele se aproximou, os olhos cinzentos buscando os dela, com uma intensidade que fazia o coração disparar. Você não sabe no que está se metendo? Então me mostre. O momento se estendeu, carregado de tensão. Dorian ergueu a mão, os dedos traçando o contorno do rosto dela com uma reverência quase dolorosa. Se eu te beijar agora, Lara, não vou conseguir recuar. Não vou conseguir fingir que você não é tudo que eu sempre quis e nunca pensei merecer. Então não recue. Ele ia se inclinar quando o telefone dele vibrou violentamente. Uma mensagem. Dorian olhou a tela e ficou pálido. O que foi? Lara perguntou alarmada. Ele virou o telefone para ela. Era uma foto de Clarissa, amordaçada, assustada, e uma mensagem abaixo. Você tem 24 horas para entregar a Fundação Valence para mim, ou a amiguinha dela paga o preço. E depois será a vez da sua Lara. TC. Lara levantou de um pulo, o pânico tomando conta. Clarissa! Ele pegou a Clarissa! Dorian já estava no telefone, gritando ordens para Joaquim. Mas Lara mal ouvia.
sua melhor amiga, a única pessoa que sempre esteve ao seu lado, em perigo por causa dela. Eu preciso ir, preciso entregá-la para ele. Ele quer a mim, não a ela. Dorian a segurou pelos ombros firme. Não, você não vai se entregar. Ela é minha melhor amiga e eu não vou perder você. A intensidade na voz dele a silenciou. Havia desespero ali, medo real. Confie em mim, ele disse mais calmo. Vamos resgatá-la, juntos. Mas você não vai se sacrificar, não enquanto eu estiver vivo. Antes que Lara pudesse responder, o telefone dela tocou. Número desconhecido. Ela atendeu com mãos trêmulas. A voz do outro lado era fria, calculista. Olá, Lara. Teron Castellan. Vamos conversar sobre o futuro da sua amiga. A voz de Teron Castellan era suave demais para alguém que acabara de sequestrar uma pessoa inocente. Calculista, fria, confiante. Lara Marques Duarte, a mulher que conseguiu o impossível, fazer Alpha Dorian Vallence sentir algo além de números e lucros. Lara apertou o telefone, a voz saindo trêmula, mais firme. Onde está minha amiga? Segura, por enquanto. Isso depende inteiramente das suas escolhas nas próximas horas. Dorian fez sinal para que ela colocasse no viva voz. Ela obedeceu. O que você quer, Teron? Dorian perguntou, a voz gelada. Ah, Vallence, imaginei que estaria ouvindo. Quero o que sempre quis, ver você perder, ver o grande Alpha implacável se curvar. Deixe Clarissa ir. Seu problema é comigo. Não, meu amigo. Meu problema agora é com ela. A ênfase em ela fez o sangue de Lara gelar. Você construiu um império sem fraquezas, sem brechas. Mas então aparece essa designer desempregada e de repente o grande Dorian Vallence está correndo riscos, expondo-se, sentindo. Eu entrego a fundação, Dorian disse sem hesitar. Transfiro tudo para você, só liberte Clarissa. A fundação? Teron riu. Você acha que eu quero sua instituição de caridade? Não, Vallence. Quero algo muito mais valioso. Quero que você escolha. Escolher o quê? A amiga ou a amada? Clarissa Brenel ou Lara Duarte? Você pode salvar uma, apenas uma. Escolha errado e ambas morrem. Lara sentiu as pernas fraquejarem. Dorian a segurou pela cintura, mantendo-a de pé. Onde elas precisam estar? Ele perguntou, a voz ainda controlada, mas os olhos revelando o pânico. Eu envio as coordenadas. 2 localizações diferentes. Você tem 1 hora. Tic-tac, Alpha. A ligação caiu. Lara estava tremendo violentamente. Dorian a segurou pelo rosto, forçando-a a olhar para ele. Respire. Olhe para mim. Vamos salvar as 2. Como? Ele disse. Eu sei o que ele disse, mas Teron não me conhece tão bem quanto pensa. Joaquim entrou correndo com um tablet nas mãos. As localizações chegaram. Uma no porto abandonado, Zona Leste. Outra em um armazém na zona industrial, lado oposto da cidade. Distância de 40 minutos entre os 2 pontos. Dorian analisou o mapa rapidamente, o cérebro estratégico funcionando em velocidade máxima. Joaquim, você leva uma equipe para o armazém. Eu vou ao porto com Lara. Senhor, com todo respeito, levar a senhorita Duarte é exatamente o que Teron quer. E deixá-la aqui sozinha é dar a ele outra chance de pegá-la. Ela vai comigo e vai ficar segura. Lara segurou o braço dele. E se Clarissa estiver no outro lugar? E se você for ao porto e ela estiver no armazém? Dorian a encarou com uma determinação que ela nunca tinha visto antes. Então confio em Joaquim para salvá-la. Mas você, Lara, você, eu não tiro dos meus olhos. 20 minutos depois, estavam em alta velocidade rumo ao porto. Dorian dirigia com precisão cirúrgica, o telefone conectado ao viva voz, enquanto coordenava com Joaquim. Chegamos ao armazém. A voz de Joaquim ecoou. Está vazio. É uma armadilha. O coração de Lara disparou. Então Clarissa está no porto? Ou Teron está brincando com vocês? Joaquim respondeu. Senhor, isso pode ser uma emboscada. Eu sei, mas não tenho escolha. Eles chegaram ao porto abandonado quando o sol começava a se pôr. O lugar era um labirinto de contêineres enferrujados e estruturas precárias, perfeito para uma armadilha. Dorian pegou uma arma da gaveta do carro, checando rapidamente. Fique atrás de mim. Não se afaste nem 1 centímetro. Entendido? Lara assentiu, o medo apertando a garganta.
Eles avançaram entre os contêineres, cada sombra parecendo uma ameaça. O silêncio era perturbador, até que uma voz ecoou, amplificada por alto-falantes escondidos. Bem-vindos ao show, Valens! E trouxe a estrela principal. Que toque romântico! Mostre-se, Theron! Dorian gritou. Por que estragar a surpresa? De repente, luzes se acenderam. E lá estava Clarissa, amarrada a uma cadeira no centro de uma área aberta, amordaçada, os olhos arregalados de terror quando viu Lara. Clarissa! Lara deu um passo à frente, mas Dorian a segurou. Espere, é uma armadilha. Muito esperto, Alpha. A voz de Theron continuou. Mas e se eu dissesse que a bomba sob a cadeira da sua amiguinha tem um temporizador de 3 minutos? Tempo suficiente para você escolher. Desarma a bomba e salva ela, ou protege sua Lara dos meus homens que estão prestes a atacar. Não dá para fazer os dois. O sangue de Lara gelou. Ela olhou para Clarissa, depois para Dorian. Vai, salva ela. Lara, eu disse vai. Dorian a encarou, o conflito dilacerante nos olhos. Então fez a única coisa que podia. Confiou. Joaquim está a 5 minutos daqui. Corra para trás daquele container vermelho e não saia até ele chegar. E você? Vou salvar sua amiga. E depois volto para você. Eu prometo. Ele correu na direção de Clarissa. Lara correu para o container, mas não chegou lá. 3 homens surgiram das sombras, bloqueando seu caminho. Um deles sorriu cruel. Achava que ia ser tão fácil, querida? Lara recuou, o pânico tomando conta. Não tinha para onde correr. Os homens avançaram. Do outro lado, Dorian trabalhava freneticamente para desarmar a bomba sob a cadeira de Clarissa. 2 minutos. 90 segundos. Ele cortou o fio azul. A contagem parou com 12 segundos restantes. Clarissa chorou de alívio quando ele tirou a mordaça. Lara! Eles vão pegar a Lara! Dorian se virou e viu a cena. Lara cercada, 3 homens se aproximando. Algo selvagem despertou nele. Não era mais o empresário controlado, era o alfa protetor. E ninguém tocaria nela. Ele correu como nunca tinha corrido. Derrubou o primeiro homem com um golpe certeiro. O segundo sacou uma arma, mas Dorian foi mais rápido. Desarmou, nocauteou. O terceiro pegou Lara pelo braço. Ela gritou e Dorian perdeu completamente o controle. O homem caiu inconsciente em segundos. Dorian puxou Lara para seus braços, verificando cada centímetro dela. Está machucada? Diga que não está machucada. Estou bem, estou bem. Mas o alívio durou pouco. Mais homens surgiram, muitos mais. E ao longe, o som de helicópteros. Joaquim chegou com a equipe, mas estavam em desvantagem numérica, cercados por todos os lados, sem saída aparente. Dorian colocou Lara atrás dele, Clarissa ao lado. Os olhos cinzentos vasculharam o ambiente, calculando impossibilidades. Então Theron apareceu pessoalmente, lento e confiante, uma arma na mão. Final de jogo, Valence. Você escolheu salvar ambas. Que nobre, que estúpido. Agora vocês 3 morrem juntos. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. Theron Castellan era tudo que Dorian não era. Ostentoso, cruel e visivelmente satisfeito com o sofrimento alheio. Seus olhos escuros brilhavam com malícia, enquanto apontava a arma para o trio encurralado. Sabe o que me fascina em você, Valence? Theron caminhou em círculos ao redor deles, como um predador saboreando a caça. Durante anos você foi invencível, impenetrável, e então essa mulher aparece, e de repente você é humano, fraco. Se me quer, me leve. Deixe-as ir. Theron riu, o som ecoando pelo porto vazio. Ainda tentando ser o herói? Patético. Mas já que estamos aqui, vamos revelar alguns segredos, sim? Afinal, sua Lara merece saber com quem está se envolvendo. Lara sentiu o estômago revirar. Dorian ficou tenso. Você sabe por que seu querido Alpha ficou tão obcecado em ajudar os necessitados, Lara? Theron perguntou, virando-se para ela. Por que construiu essa fundação toda? Cala a boca, Theron. Não, ela tem direito de saber a verdade. Ele se aproximou perigosamente.
A mãe de Dorian não morreu em um simples assalto. Ela foi assassinada, por ordem do pai dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lara olhou para Dorian, chocada. Ele estava pálido, a mandíbula travada. Mentira, ela sussurrou. Verdade dolorosa, Theron corrigiu. O pai de Valence descobriu que a esposa estava desviando dinheiro da empresa para instituições de caridade. Milhões. Ele a considerou uma traidora e resolveu o problema da forma mais definitiva possível. Meu pai era um monstro, Dorian disse, a voz rouca. Mas eu não sou ele. Não? Então, por que escondeu isso dela? Por que não contou que a fundação que salvou, ela foi construída com dinheiro de sangue? Lara sentiu as pernas fraquejarem. Clarissa a segurou pelo braço. Dorian, é verdade? Ele se virou para ela, os olhos cinzentos carregados de culpa e dor. Sim, meu pai mandou matar minha mãe. Eu tinha 12 anos. Descobri a verdade aos 18, quando assumi a empresa. Usei cada centavo que herdei dele para construir algo que ele odiaria. Uma rede de ajuda aos mais vulneráveis. Quis transformar o sangue em salvação. Por que não me contou? Porque tinha medo que você me visse como ele. Que o dinheiro que te ajudou fosse manchado demais para você aceitar. Theron aplaudiu, sarcástico. Que tocante. Mas há mais. Quer saber por que eu odeio tanto Valence, Lara? Porque ele destruiu minha família também. Meu pai trabalhava para o pai dele. E quando Dorian assumiu, expôs todos os crimes, incluindo os do meu pai. Ele foi preso. Morreu na cadeia 3 anos depois. Seu pai era cúmplice de assassinato. Dorian retrucou, firme. Eu não ia encobrir isso. Você destruiu minha vida por justiça. Que nobre. E agora vou destruir a sua pelo mesmo motivo. Theron apontou a arma diretamente para Lara. Aqui está o dilema final, Valence. Essa mulher que você ama, ela pode destruir tudo que você construiu. A imprensa vai adorar a história. Bilionário alfa usa fundação de caridade construída com dinheiro sujo para seduzir mulher vulnerável. Sua reputação, sua empresa, tudo desmorona. Eu não me importo com reputação, mas deveria, porque se você cair, a fundação cai junto. E todas aquelas pessoas que você jurou proteger ficam na rua, sem ajuda, sem esperança, tudo por causa dela. Lara sentiu o peso daquelas palavras. Todas as pessoas que a fundação ajudava, centenas, talvez milhares. E ela seria a causa da destruição deles? Então escolha, Valence. Theron continuou cruel. Fique com ela e destrua tudo que sua mãe morreu defendendo. Ou deixe-a ir e salve seu legado. Não, Lara disse, a voz firme apesar das lágrimas. Você não vai forçá-lo a escolher. Eu escolho. Lara, não. Ela se virou para Dorian, o coração partido, mas decidida. Você salvou minha vida. Me deu esperança quando eu não tinha mais nada. Não vou ser a razão de tudo desmoronar. Não me peça para deixá-la ir. Não estou pedindo. Estou dizendo. Ela tocou o rosto dele, as lágrimas descendo. Algumas histórias não têm final feliz, Dorian. E tudo bem. Não é tudo bem. Ele gritou, a voz quebrando pela primeira vez. Não para mim. Theron riu, satisfeito. Que lindo. Amor verdadeiro se sacrificando. Quase sinto pena. Foi quando Joaquim fez sinal discreto. Reforços chegando. Mas Theron também percebeu. Ah, não. Nada de reviravoltas de última hora. Ele puxou o gatilho. O tiro ecoou. Mas não foi Lara que caiu. Foi Clarissa, jogando-se na frente no último segundo. Não! Lara gritou, caindo de joelhos ao lado da amiga. O caos explodiu. A equipe de Joaquim invadiu. Tiros cruzaram o ar. Theron tentou fugir, mas Dorian foi mais rápido. Derrubou-o com um golpe brutal, a fúria finalmente liberada. Mas nada disso importava. Lara segurava Clarissa nos braços, a amiga sangrando, os olhos se fechando. Fica comigo. Por favor, fica comigo. Lara implorava, a voz desesperada. Clarissa sorriu fracamente. Você merecia ser salva. Amiga, não faz isso. Não me deixa. Dorian estava ao lado delas em segundos, rasgando a própria camisa para estancar o sangramento, gritando por médicos. A ambulância chegou em minutos que pareceram horas. Clarissa foi levada às pressas. Lara entrou com ela, segurando a mão da amiga. Dorian ficou para trás, coberto de sangue, os olhos fixos na ambulância se afastando. Joaquim se aproximou, a expressão sombria. Senhor,
Theron está preso. Acabou. Não acabou, Dorian disse a voz morta. Enquanto as pessoas que eu amo ficarem em perigo por minha causa, nunca vai acabar. No hospital, horas depois, o médico saiu da sala de cirurgia. Lara se levantou tremendo. Como ela está? O médico respirou fundo. Estável. Por pouco. Mais alguns minutos e não teríamos conseguido salvá-la. Lara desabou na cadeira, aliviada e exausta. Dorian chegou minutos depois, ainda com marcas de sangue nas mãos. Clarissa vai sobreviver. Ele fechou os olhos, o alívio visível. Mas quando olhou para Lara novamente, ela viu algo diferente. Distância, decisão. Lara, precisamos conversar. Ela se levantou, o coração apertando. Dorian, Theron estava certo sobre uma coisa. Enquanto você estiver perto de mim, estará em perigo. Clarissa quase morreu hoje. Você quase morreu. E tudo por minha causa. Não foi sua culpa. Foi sim. E não posso continuar sendo egoísta. Ele pegou um envelope do bolso. Isso é uma oferta de emprego em uma filial da Valence Group em outra cidade. Salário excelente, apartamento incluso, longe de tudo isso. Lara sentiu o mundo desabar. Você está me mandando embora? Estou te libertando. Não quero ser livre de você, mas eu preciso te libertar de mim. A voz dele estava rouca de emoção contida. Porque se continuar, vou acabar te destruindo. E prefiro viver sem você, sabendo que está segura do que tê-la perto, sabendo que pode morrer. Lágrimas desciam pelo rosto dela. Então era mentira? Tudo que disse sobre sentir algo? Não, era verdade. E é exatamente por isso que preciso deixá-la ir. Ele se virou para sair. Lara segurou o braço dele. E se eu disser que a escolha não é só sua? Dorian a encarou, o sofrimento claro nos olhos cinzentos. Então eu imploro que escolha a vida, mesmo que não seja comigo. Ele saiu sem olhar para trás. Lara ficou ali, sozinha no corredor frio do hospital, o envelope na mão e o coração despedaçado. Dentro dele, uma passagem só de ida e uma carta. Você merece um recomeço longe do caos que é minha vida. Por favor, aceite. Por favor, seja feliz, mesmo que não seja comigo. 3 dias depois, Lara ainda não tinha usado a passagem. Ela visitava Clarissa no hospital todos os dias, mas evitava falar sobre Dorian. A amiga, ainda fraca, mas recuperando, não deixava passar. Você ainda não foi embora. Lara ajeitou as flores no vaso, sem olhar para ela. Não posso te deixar enquanto está se recuperando. Mentirosa. Você não vai porque não consegue abandoná-lo. Ele me abandonou primeiro. Clarissa segurou a mão dela, apertando com a força que tinha. Ele te afastou para te proteger. É diferente, e você sabe disso. Não importa, ele fez a escolha dele. Agora preciso fazer a minha. Mas a verdade era que Lara não sabia qual era a sua escolha. Toda vez que olhava para a passagem, sentia o peito apertar. Partir significava segurança. Ficar significava risco. Mas também significava amor. Naquela tarde, quando Lara voltava do hospital, encontrou Joaquim esperando na frente da residência. Senhorita Duarte, posso falar com a senhora um momento? Se é para me convencer a ir embora, é para contar a verdade sobre o que está acontecendo com o Sr. Valence. Lara parou, surpresa. Joaquim nunca havia procurado ela diretamente antes. O que você quer dizer? Ele respirou fundo, a expressão preocupada. Desde que mandou a senhora embora, ele não come, não dorme direito. Está trabalhando 20 horas por dia, como se tentasse se punir. E hoje, ele hesitou. Hoje, ele assinou documentos transferindo a fundação inteira para seu nome. O quê? Tudo. A fundação, as propriedades, os fundos. Tudo está sendo colocado em seu nome, senhorita Duarte. Com uma cláusula. Se algo acontecer com ele, você tem controle total. Lara sentiu o sangue gelar. Por que ele faria isso? Porque está se preparando para algo perigoso. E quer garantir que se ele cair, você continue o legado da mãe dele. Joaquim, onde ele está agora? O conselheiro trocou o peso de pé, desconfortável. Não posso dizer, senhorita. Ele me fez prometer. Então por que está me contando sobre os documentos? Porque o Sr. Valence é um homem bom que está se autodestruindo por medo de amar. E alguém precisa salvá-lo de si mesmo. Ele entregou um cartão a ela. Esse é o endereço de onde ele está.
O que fizer com essa informação é sua escolha. Lara pegou o cartão com mãos trêmulas. Era um endereço na zona industrial, o mesmo local onde começou tudo. 1 hora depois, Lara estava na frente de um prédio abandonado. Seu coração batia descompassado. Ela empurrou a porta e entrou. O lugar estava vazio, exceto por uma figura solitária no centro do salão. Dorian, de costas, os ombros tensos, olhando para o nada. Você não deveria estar aqui, ele disse sem se virar, a voz cansada. Joaquim me contou sobre os documentos. Ele não tinha o direito. Tinha sim, porque você está fazendo algo estúpido e alguém precisa te impedir. Dorian finalmente se virou. Ele estava diferente, mais magro, olheiras profundas, o olhar apagado. Não é estúpido, é necessário. Teron está preso, mas há outros. Sempre haverá outros querendo me derrubar. E enquanto você estiver ligada a mim, será um alvo. Então a solução é me dar tudo e desaparecer. É isso. A solução é garantir que você fique segura, com ou sem mim. Eu não quero sua fundação, Dorian. Eu quero você. As palavras ecoaram pelo salão vazio. Dorian fechou os olhos, a dor clara no rosto. Você não entende. Tudo que toco acaba destruído. Minha mãe, Clarissa, quase morreu. Você quase morreu. Eu sou um perigo para todos que... Para todos que você ama? Lara completou, aproximando-se. Então me responde uma coisa. Você me ama? Silêncio. Dorian, olha para mim e diz se me ama. Ele abriu os olhos e neles havia uma verdade tão crua que roubou o ar dela. Mais do que deveria, mais do que tenho direito. Então não me afasta. Deixa eu escolher os riscos que quero correr. Ele deu um passo à frente, a vulnerabilidade tomando conta. E se eu não conseguir te proteger? E se... Então enfrentamos juntos. Lara tocou o rosto dele, as lágrimas descendo. Eu escolho você, Dorian, com todos os riscos, com todos os perigos. Eu escolho você. Ele a puxou para um abraço desesperado, enterrando o rosto nos cabelos dela. Eu não mereço você. Ninguém merece ninguém. A gente só escolhe ficar. Foi quando a porta do prédio explodiu. Homens armados invadiram, mas não eram capangas comuns. Eram policiais. Um detetive se aproximou, mostrando um distintivo. Alpha Dorian Valence está preso por fraude, lavagem de dinheiro e uso indevido de fundos da fundação. Dorian ficou pálido. Do que está falando? Temos provas de que você desviou milhões da fundação para contas offshore. Documentos, transferências, tudo assinado por você. Isso é impossível. Eu nunca... É uma armadilha. Lara disse desesperada. Alguém forjou as provas. O detetive ignorou ela. Vire-se e coloque as mãos nas costas. Dorian olhou para Lara, o pânico finalmente aparecendo. Cuide da fundação. Promete que vai cuidar. Não, não vou deixar levarem você. Mas já era tarde. As algemas clicaram. Dorian foi arrastado para fora enquanto Lara gritava, tentando segui-lo. Joaquim apareceu, segurando-a. Senhorita, não. Vai piorar as coisas. Quem fez isso? Quem armou para ele? Não sei, mas quem quer que seja, é alguém com muito poder. Lara estava tremendo de raiva e desespero quando seu telefone tocou. Número desconhecido. Ela atendeu. A voz do outro lado era feminina, fria, calculista. Senhorita Duarte, imagino que esteja confusa. Quem é você? Alguém que Dorian pensou que tinha eliminado há muito tempo. Alguém que esperou anos pela vingança perfeita. Uma pausa dramática. Diga adeus ao seu Alfa, querida. Onde ele está indo, você nunca mais vai encontrá-lo. E quanto à fundação que ele tanto amava, vai desmoronar, junto com tudo que ele construiu. A ligação caiu. Lara caiu de joelhos, as lágrimas descendo descontroladamente. Joaquim a ajudou a levantar. O que vamos fazer? Ela perguntou, a voz quebrada. Vamos lutar, mas precisamos descobrir quem está por trás disso, e rápido. Do outro lado da cidade, em uma cela fria, Dorian estava sentado no chão, a cabeça entre as mãos. Tudo pelo que havia lutado, tudo que havia construído para honrar a mãe, desmoronando, e pior, Lara veria ele cair. Veria a destruição e provavelmente se afastaria para sempre. Ele fechou os olhos, uma única lágrima descendo. Pela primeira vez em 20 anos, Alpha Dorian Valence chorou. Lara não dormiu naquela noite.
Enquanto Dorian estava preso, ela e Joaquim vasculharam cada documento, cada transferência, cada assinatura forjada. Havia um padrão, alguém com acesso interno, alguém que conhecia cada movimento de Dorian. Tem que ser alguém próximo, Joaquim disse, ajustando os óculos enquanto analisava os dados. Alguém que ele confiava. Lara olhou para a tela do computador, os números dançando diante dos olhos cansados. Então viu um detalhe pequeno, uma assinatura digital que não batia. Joaquim, essa assinatura aqui, a data está errada. Ele se aproximou, examinando. Você está certa. Esse documento foi criado 3 dias antes de Dorian supostamente assinar. É impossível. Então quem tem acesso para criar documentos em nome dele? Joaquim ficou pálido. Apenas 3 pessoas. Eu, o advogado corporativo e a ex-sócia dele, Helena Moreau. O nome ecoou como um sino de alarme. Quem é Helena Moreau? Foi sócia de Dorian nos primeiros anos da Valence Group. Eles construíram a empresa juntos, mas quando ele decidiu transformar parte dos lucros em fundação de caridade, ela se opôs. Disse que era desperdício. Ele a comprou, ela saiu. Nunca mais falaram. E onde ela está agora? Joaquim digitou rapidamente. Meu Deus, ela voltou ao país há 6 meses e está na diretoria de... Ele parou, o rosto lívido, da empresa de Theron Castellan. Tudo se encaixou. Helena e Theron, juntos, planejando a destruição de Dorian por meses. Precisamos de provas, Lara disse determinada. Provas que a polícia não possa ignorar. Nas próximas 12 horas, Lara fez algo que nunca imaginou ser capaz. Ela invadiu, não fisicamente, mas digitalmente. Com a ajuda de Joaquim e um hacker que a fundação havia ajudado anos antes, rastrearam cada movimento de Helena e encontraram tudo: e-mails, transferências bancárias, áudios de conversas entre Helena e Theron, planejando cada detalhe da armação. Às 6 da manhã, Lara estava na frente da delegacia com uma pasta repleta de provas. O mesmo detetive que prendeu Dorian a recebeu, cético. Senhorita Duarte, o caso está fechado. Não está. E se não olhar o que trouxe, vou para a imprensa. Agora. Algo na determinação dela o fez parar. Ele abriu a pasta, leu e a expressão mudou. 3 horas depois, Dorian foi libertado. Quando as portas da cela se abriram e ele viu Lara esperando do outro lado, as pernas quase falharam. Como você... Lutei. Como você me ensinou. Ele a puxou para um abraço tão apertado que ela mal conseguia respirar. E não se importou nem um pouco. Eu pensei que tinha perdido tudo. Você nunca vai me perder. Ela sussurrou contra o peito dele. Nunca. Mas ainda não tinha acabado. Helena Moreau foi presa na mesma manhã, tentando fugir do país. Quando a levavam algemada, ela olhou para Dorian com ódio puro. Você sempre foi fraco, sempre escolhendo os outros antes de si mesmo. Dorian a encarou, sereno pela primeira vez em dias. E é exatamente isso que me fez mais forte que você. 2 semanas depois, o escândalo havia passado. A fundação não apenas sobreviveu, mas cresceu. Pessoas que haviam sido ajudadas ao longo dos anos se manifestaram, defendendo Dorian publicamente. A história de Lara e dele viralizou, não como escândalo, mas como esperança. E em uma noite tranquila, Dorian levou Lara ao telhado do prédio da Valence Group. A cidade brilhava abaixo deles, infinita e viva. Tem algo que quero te mostrar, ele disse, entregando um tablet a ela. Lara olhou a tela. Era um projeto. Novos centros da fundação. Dezenas deles, em cada canto do país. Dorian, isso é seu, nosso. Vamos expandir, ajudar mais pessoas, juntos. Ele se ajoelhou pegando a mão dela. Lara Marquez Duarte, você me ensinou que amor não é fraqueza, é a maior força que existe. Você me salvou quando eu nem sabia que precisava ser salvo. E agora, ele abriu uma pequena caixa, revelando um anel simples, mas perfeito. Eu quero passar o resto da vida sendo salvo por você, todos os dias. Casa comigo? As lágrimas desciam pelo rosto dela, mas eram lágrimas de felicidade pura. Sim, 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel no dedo dela e a puxou para um beijo que continha todas as promessas que palavras nunca poderiam expressar. Meses depois, na inauguração do 10º novo centro da fundação, Lara estava ao lado de Dorian, observando famílias entrando
esperançosas. Clarissa, totalmente recuperada, trabalhava como coordenadora de um dos centros. Joaquim, agora diretor operacional, supervisionava tudo com seu jeito tranquilo. E Dorian, o homem que um dia acreditou que amor era sua maior vulnerabilidade, segurava a mão de Lara e finalmente entendia a verdade. Amor não era fraqueza, era o que tornava tudo possível. Você está feliz? Lara perguntou, encostando a cabeça no ombro dele. Mais do que imaginei ser possível. Mesmo com todo o caos, todo o perigo, ele a puxou para mais perto, beijando o topo da cabeça dela. Especialmente por causa disso, porque me ensinou que vale a pena lutar, que vale a pena sentir, que vale a pena viver. Lara sorriu, apertando a mão dele. Então acho que nós dois nos salvamos. Acho que sim. E enquanto o sol se punha sobre a cidade, dois corações que haviam começado solitários e feridos encontraram um no outro não apenas amor, mas propósito. Não apenas segurança, mas significado. Porque às vezes a maior coragem não é enfrentar o perigo, é permitir-se amar apesar dele. É escolher todos os dias ficar. É transformar dor em propósito e solidão em parceria. E no final, Lara e Dorian entenderam que não tinham apenas construído um império de caridade. Tinham construído um lar. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você. Até a próxima jornada.